Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a sacerdotisa Cris E eu sou a sacerdotisa Tayla. e nós estamos aqui para falar sobre As dúvidas que ficaram aí com relação aos pactos, né? A Cris fez um vídeo falando sobre Mamon e vieram muitas perguntas no WhatsApp para saber melhor como é que funciona o pacto, né, com os deuses negros. Então, assim, as pessoas têm uma visão católica daquela questão, assim, hollywoodiana, que a pessoa tem que entregar a alma pro diabo. E o diabo é uma questão que muita gente também vê como a Igreja Católica vê, né? A Igreja Católica demonizou todos os deuses pagãos, todos os deuses que não eram o Deus deles. Logo se fala em demônio, né? A gente fala de um jeito mais carinhoso, assim, de deuses negros, né? Então a visão que as pessoas têm de pacto hollywoodiano, que tem que vender a alma pro diabo, não condiz com realmente como é que funciona o pacto, né? justamente como você está falando, isso não existe, né? De vender a alma, né? Como a Tayla está falando, é uma coisa totalmente que veio do catolicismo, isso veio dos dogmas religiosos cristãos, essa demonização dos seres pagãos, dos deuses pagãos, de seres que não são bem-vindos no cristianismo. Então, veio essa nomenclatura de diabo, né, demônio. Então, isso é uma coisa totalmente Cristã, né? cristã. Isso não tem nada a ver com luciferianismo. Não é assim realmente que as coisas são, não é assim que realmente é a forma como eles pregam. Os deuses negros, eles estão aqui para nos auxiliar, para nos ajudar em qualquer situação da nossa vida, seja amor, dinheiro, seja a vida espiritual, para você melhorar a sua vida espiritual, a sua clarividência, tá? E também saúde, gente. Os deuses negros, eles são capazes de curar até doenças em casos terminais, né? Lúcifer é um que ele é muito contratado para isso, né? Contactado para isso, para curar doenças, ele é muito bom para isso, para uma evolução espiritual muito maior, né? Tem também a questão que as pessoas buscam muito a questão do financeiro também. E a gente costuma trabalhar com Mamon e Paimon, né? Que são dois deuses negros que atuam na área financeira. Então, assim, gente, eles sempre estão dispostos a nos ajudar, a nos auxiliar. Só que é uma moeda de troca, né, Tayla? Sim, assim como os Exus e as pombagiras, né? A gente tem que dar algo em troca para eles trabalharem para nós, né? E também tem uma questão do pacto em si que as pessoas não entendem muito, é que nada mais é que uma aliança, um acordo que você faz e que, de certa forma, você tem que se ter responsabilidade, compromisso com aquela energia que você está ali pedindo os seus pedidos, porque cada pessoa vai ter lá o seu direcionamento, a sua forma de querer mudar, evoluir na sua vida, né? Seja na questão amorosa, na financeira, na espiritual, na saúde, que nem a Cris está falando, né? Então, os deuses negros trabalham em diversas áreas, até em questão de ter mais poder, né? Justamente. Então, assim, cada pessoa vai ali se conectar com um Deus sombrio, diferente de outro ali que está passando por uma situação. De acordo com o desejo de cada pessoa, né? O que você deseja. Então, você pode conseguir várias coisas com os deuses negros, várias coisas, que são os que o cristianismo chama de demônios, né, gente? Então, vocês podem conseguir várias coisas com eles, sabe? As pessoas que estão já totalmente ligadas ao luciferianismo são pessoas que elas estão muito ligadas também à questão mais da espiritualidade, né? São pessoas que sempre buscam a evolução maior espiritual, buscam o poder pessoal, buscam o magnetismo, busca a questão do empoderamento também, né? Não só feminino quanto masculino.
Buscam também a questão da persuasão, que também eles ajudam a pessoa que não consegue se comunicar bem, eles ajudam a pessoa a ter essa desenvoltura ali para estar palestrando ou fazendo vídeos, ou até mesmo dando aulas, se for um professor, ou até mesmo se for uma pessoa que trabalha numa empresa e está sempre ali como um representante de reuniões em empresas. Então, os demônios ajudam até nessa questão, até na questão da comunicação, para você melhorar a sua comunicação, para você melhorar o seu desempenho, a sua capacidade mental, que é uma coisa importante que a gente tem que falar, que os demônios, os deuses negros, a função deles maior, independente de amor, dinheiro, saúde, qualquer coisa que as pessoas buscam ter na vida delas, é o poder mental. Eles atuam muito na nossa mentalidade, na nossa mente. Então, eles fazem uma mudança muito grande na nossa mente para com que a gente seja uma pessoa muito mais positiva, uma pessoa muito mais determinada, uma pessoa que crê, que confia. Porque o que acontece? Não existe mais aquela situação de crenças limitantes, né, Taylan? É isso que eu ia comentar. Que é uma transformação que você faz. É como se fosse uma morte em vida, né? Mas uma morte no sentido de transformar, se autotransformar. Os deuses trazem muito isso, essa questão da evolução interior, né, da gente. Nosso eu superior. Sempre buscar a evolução em diversos pontos na vida, né? Justamente, até porque se a pessoa ela não tá bem da cabeça, ela não progride no amor, ela não progride no financeiro, ela não vai ter insights, ela não vai ter planos, projetos de vida. Então, às vezes as pessoas, elas pecam muito e erram muito, porque elas chegam assim, eu quero tal trabalho, mas não sabe que por trás de tudo isso tem que existir uma reforma íntima. E a reforma íntima, ela começa com o quê? Com você se desimpregnar de todas essas crenças limitantes. Começa por aí. Cris, e como é que eu consigo me desimpregnar disso? Começa com você mesmo. Isso é uma coisa que você começa a estudar, começa a ler, começa a estudar sobre o luciferianismo, começa a ver vídeos sobre o assunto e ali você já vai começando a captar as verdades, você vai começando a captar as verdades e as inverdades. Então aquilo ali já vai fazendo uma transformação em você, até porque, gente, ninguém muda, ninguém consegue ir adiante sem um estudo. Ninguém consegue ir adiante sem o auxílio de alguém, né? Sem o auxílio de uma pessoa que possa estar te orientando melhor. Então, uma coisa que é muito importante, a gente nunca consegue caminhar sozinho. A gente sempre tem que ter alguém caminhando com a gente. E quando eu digo alguém caminhando com a gente, não é que essa pessoa deve estar literalmente presente com você, mas o quê? Você deve se espelhar em alguém que passe o ensinamento, alguém que você vê que ali realmente você vai colher frutos daquilo ali. Então é por isso que eu tô falando, que sempre tem que ter alguém para estar te orientando e através dessas orientações você vai começando a despertar. Porque o seu subconsciente, ele vai começando a ter uma reprogramação mental e o seu subconsciente, ele vai tirando essa carga, né? Essa carga pesada de ancestralidade, né, Tayla? Uma coisa ancestral que está impregnada ali em você, na sua família, que faz com que você siga o caminho de fraqueza, um caminho de fracasso, de derrota. Então, começa estudando. Começa você o quê? Se abrindo. Você tem que se abrir para conhecer o novo. Você tem que se abrir para conhecer a verdade. Essa é a palavra certa que eu gostaria de usar, que é a verdade. Você tem que se abrir para a verdade.
Você não pode fechar, ficar o tempo todo ali vendado, com os olhos vendados, porque você não vai progredir, você não vai conseguir adiante. E Lúcifer, pactos, né? ele fala sobre o E pacto em Lúcifer é relação a isso. exatamente isso, é conhecimento, é iluminação, é sabedoria, né? Então essa questão também de crenças ilimitantes é uma questão também que eu penso que é uma questão de processo da própria pessoa, né? A pessoa quando faz pacto aqui na casa é instruída, mas também tem que se entender, né? Que também tem um processo dela, dela mesma fazer a reforma íntima, né? Você queria comentar sobre Sim, eu a tava... dúvida das pessoas, né, com relação a pacto à distância? Ah, sim, vamos lá. Sobre pacto à distância, gente, vamos lá. Cris, dá para se fazer? Dá, tá? Dá para se fazer pacto à distância, até porque a magia, gente, a magia não existe tempo, não existe espaço, tá? A magia é uma coisa que a magia é como o nosso pensamento, gente. Se eu agora pensar, imaginar que eu estou na França, que eu estou na Itália, eu vou estar lá, através da minha mente. Por que eu tô dizendo isso? Para vocês entenderem que o quê? Que a magia, ela não depende de tempo e espaço, tá? Então, independente de onde você esteja, você pode sim estar fazendo o pacto à distância. Só que existe um porém, existem algumas, eu não digo nem regras, que regras regra é uma palavra muito chata. Mas existem alguns fundamentos que devem ser feitos no momento do ritual. Ou seja, o ritual, o pacto, ele é feito com um vídeo aberto para clientes à distância, ele é feito com um vídeo aberto. O cliente, ele tem que estar conosco, online, ao vivo, na hora. E vai ter alguns procedimentos, Isso. né, que a gente não vai abrir aqui, mas que a pessoa também vai ter que fazer lá, onde quer que ela esteja, seja aqui no Brasil ou até no exterior, né? Justamente. Então, E se a gente for parar para pensar, isso também é até uma crença limitante, né, da pessoa achar que a magia só funciona se tiver fisicamente ali no lugar. Tem muita gente que ainda pensa nisso, pois né? É. Engraçado que tem gente que é de própria religião matriz africana que tem esse pensamento pequeno, né? Pois é. Tem esse pensamento pequeno. É um pensamento, assim... medíocre, pequeno, porque... Se a gente for parar para pensar, um trabalho de destruição, né? Quando é jogado para um alvo, para uma vítima, você não convida a pessoa para estar ali presente. Né? Só parar para pensar um pouquinho. É só parar para pensar, bota a cachola para pensar, né? Então, voltando a falar dessa situação, essa questão que você falou, Tayla, da questão que a gente estava falando sobre o trabalho à distância, e você falou algo que é muito importante, que a Tayla falou sobre procedimentos, ou seja, no momento da realização da pactuação, é com vídeo aberto, o cliente ele tem que estar presente e ele tem que fazer os procedimentos que nós pedimos no ato da realização da pactuação, tá? Tem que estar ali totalmente interligado né? conosco aqui e com os deuses negros, tá? Dependendo de qual área que a pessoa está necessitando de uma ajuda. Ou numa área amorosa, vou dar um exemplo, dominação daquele amor, né? Só que aquela coisa, um trabalho de dominação é uma coisa mais, como eu posso dizer, justamente é você ter, né? O homem aqui na sua mão, ou a mulher, já diz o nome, dominação. Então, existe deuses negros que atuam nessa área, assim como existe deuses negros que atuam naquela área mais amorosa, mais carinhosa, né? Isso depende do que você quer. Assim como existe deuses que atuam somente na sexualidade. A mulherada adora Lilith, né? A mulherada adora Lilith. Só que para empoderamento, dominação, empoderamento, né, para vocês terem mais aquele brilho, né, aquela sagacidade que você necessita, você mulher, você necessita não é só para conquistar um homem, é para tudo.
é para o meio social, é para o trabalho, você ter o empoderamento. Se você é uma chefe, por exemplo, para você saber se impor, para você saber se direcionar ali no seu trabalho. Então as pessoas pensam que é só amor, né? Pensam que é só amor carnal e não é bem assim, gente. Sabe, pensa além, pensa além. Nós podemos conseguir tudo o que nós queremos dos deuses negros. Basta a gente saber pedir, basta a gente saber realmente querer, tá? E saber pedir. Eles nos dão, porém, existe a moeda de troca, como nós falamos no início do vídeo. Não existe, gente, não existe nenhuma pactuação só com frutinha, frufrufru. Não, isso não é um pacto realizado, tá? Isso é uma enganação. Pacto vai sangue, tá? Seu sangue e ainda vai sangue de animal, tá? Dependendo de qual, né, qual deus negro se vai trabalhar, dependendo de qual for, é que o animal vai ser direcionado. E vai o teu sangue também. Ai, Cris, mas isso não é uma troca de alma? Gente, isso não tem nada a ver. Tira isso da cabeça de vocês. Você tá mostrando, quando você doa o seu sangue, quando você faz essa doação do sangue, você está ali mostrando, como eu posso dizer, Tayla? Mostrando a sua devoção àquele Deus, né? Você está mostrando a sua devoção. Você está totalmente disposto a qualquer coisa para você conseguir o que você deseja, tá? Lógico, né, gente, de formas legais, né? Pelo amor de Deus, também não vamos, né? Ficar pensando, pelo amor de Lúcifer, não vamos ficar pensando bobagens, tá? E da mesma forma que também quando se faz trabalho com Exu e Pombagira, né, gente? Se faz sacrifício animal, porque o sangue é vida, o sangue é energia, é uma energia de troca. É a energia mais forte que tem, né? E a energia mais forte que tem. E também você tá ali se doando, né? Você tá fazendo um acordo, né? Justamente. E uma coisa que eu queria pontuar, que para ficar bem claro na mente das pessoas, com relação à dominação, né? Então, assim, se você vai querer dominar uma pessoa específica, né? Então, não é um pacto com Lilith que você vai trabalhar, né? Que isso fique claro, né? A pactuação com a Lilith é para dominação em geral. Em geral. Né? Você não vai gastar toda uma energia de uma deusa tão negra, poderosa por uma coisa tão banal, por né? uma bobagem. Até porque você tem que ter compromisso. Justamente. E uma outra coisa importante que a Tayla falou, a questão do compromisso, tá, gente? As pessoas acham que é fazer ali... E pronto, né? Não. Pactuado tem que... Olha, no máximo, tá? Vai depender, né? Vai depender do caso, da situação da pessoa. Mas há casos que de 6 em 6 meses e de ano em ano tem que se refazer o pacto, tá? Tem que reforçar. O único que não é reforçado, que é feito, só se faz uma vez, é com Lúcifer, tá? Aí já era. Se pactuou a Lúcifer, já era, não se desfaz. Você pode depois virar as costas para o luciferianismo, ir para uma outra doutrina, uma igreja, você vai continuar sendo pactuado, tá? Com Lúcifer, mesmo que você vá lá para a igreja evangélica ou para a igreja católica, tá? Pacto com Lúcifer não se desfaz. É por isso que a pessoa tem que querer muito, tá? Tem que amar muito. Tem que amar muito a verdade, tem que amar muito a liberdade, né? Porque é isso que Lúcifer e os deuses, todos eles, né? É tudo isso que eles proporcionam para nossa vida. Tem que amar o prazer, a vida boa, a alegria, tá? Por isso que é importante. Agora, é igual voltando a falar, o único pacto que não se desfaz é Lúcifer. Os outros têm que estar reforçando. Ah, Cris, e se eu não quiser mais reforçar? O demônio não vai mais te ajudar. Até porque é uma troca de energia, né, gente? Você acha que vai fazer uma vez e pronto.
Os deuses negros vão te dar tudo, toda a riqueza do planeta. Não é bem assim. Você tem sempre que, uma troca, uma renovação, né, para você estar alimentando. E da mesma forma, uma dúvida que pode ficar aí, né, a questão de, e se eu simplesmente não quiser mais renovar, né? Aí é problema da pessoa, né? É que nem aquela explicação que você sempre dá, da questão do aluguel, né? Se É. você mora de aluguel e para de pagar O aluguel, você vai ser despejado. Vai pra rua. Então, com o pacto é a mesma coisa. Não quer mais fazer, se O acordo foi? o acordo, você fez o acordo. Se você não quer continuar renovando o pacto, simplesmente é aquela coisa. Aí você vai falar, aí vamos supor que você não queira mais. Aí você fala, ai, minha vida andou para trás. Não, sua vida não andou para trás. Ela só voltou a ser a merda que ela era antes. Ela volta simples assim, ela volta a ser a merda que ela era antes. O demônio, ele não é obrigado a te ajudar. Nenhum deus negro é escravo, gente. Bota isso na sua cabeça. Eles não são escravos. E nem querem pessoas escravas. E eles também nem querem pessoas escravas, tá? Você não vai fazer um pacto para arrumar um emprego. Para continuar sendo ovelha. Justamente. Você tem que ser o lobo, a loba, e não a ovelhinha. É justamente o que a Tayla falou. Para pessoas que realmente querem coisas grandes. Justamente. O que você até comentou, você comentou antes, é a questão do não usar dessa energia tão forte, né? Para pedir um emprego. Você tem que pedir, gente. Para ganhar na loteria. Outro ponto também que as pessoas têm esse pensamento pequeno, né? Porque assim, se a gente for parar para pensar, os deuses negros vão rir até da sua cara, porque você não tem a capacidade de conquistar algo. E pode até ser que eles te agraciem, né, ganhando na Mega Sena, mas vai perder o dinheiro todinho. A pessoa que não sabe lidar com o dinheiro, com a energia do dinheiro, não sabe investir, não sabe saber como lidar com a energia do dinheiro, muitas pessoas que ganharam aí na Mega Sena e pobres que ficaram ricos do dia pra noite... Ficam pobres novamente, gente. É justamente isso, gente. Os deuses negros gostam de pessoas inteligentes, e pessoas que trabalham. Pessoas que trabalham e se for parar pra pensar, trabalham para si próprios, que tenham sua empresa, que queiram ser patrões. E que sejam trabalhadores, porque eles detestam gente preguiçosa, tá? Então, se você é aquele preguiçoso que quer ganhar na loteria, para depois ficar aí coçando, e não, é como a Tayla disse, você pode ser até agraciado com isso, mas você tem que fazer alguma coisa desse dinheiro. Você tem que fazer esse dinheiro dobrar, triplicar, empregando pessoas, investindo em outras coisas, e aí sim você vai crescendo. Agora, ganhar na loteria para você ficar coçando, viajando o mundo por aí, né? Viajando na maionese, né? Porque para mim é viajar na maionese. Torrar todo o dinheiro, aí você vai voltar para a pobreza. Aí depois fala, o demônio não me ajudou mais. Da culpa, né? O mal do ser humano, ainda a culpa é sua, porque você é burro, tu é burro, burra, são tudo burro, vocês, entendeu? Porque vocês têm que ter esperteza, gente, tá? Vocês têm que ser espertos, vocês têm que ter inteligência, tá? E toda pessoa, sabe, que queira se pactuar, comece a despertar a mente para isso, sabe? Não peça para um Deus negro só dinheiro. Cara, peça que eles te ajudem a ter educação financeira, que ajudem você a ter uma administração financeira, que ajudem você a ter um empoderamento, que ajuda você próprio, né? a ter persuasão, até para você fechar os seus contratos, sabe? Não é só dinheiro, gente, é outras coisas, porque dinheiro sem inteligência vai pro ralo. O dinheiro vem aqui e corre pela outra mão assim, ó, num piscar de olhos. Então, não é bem assim como vocês pensam. Isso que a Cris está explicando é exatamente a alta magia. Você faz uma magia, porém tem a baixa magia, o que as pessoas muitas vezes não entendem.
A baixa magia também se direciona à terra, você, né? O que você faz para que aquele empreendimento realmente funcione? Então você tem que mexer as pernas no sentido de coloca marketing na sua empresa, Isso. contrata bons funcionários para aquilo ali funcionar. Eu tenho uma Então coisa para falar sobre isso. A nossa parte, que a gente chama de baixa magia, que é a coisa terrena de você fazer também por onde, né? Vamos lá, já que você falou disso, eu vou complementar. O que a Tayla tá falando, eu vou falar de uma forma bem simplesinha para você entender. O demônio, ele vai te dar a vara e o anzol. Quem vai pescar é você. Entendeu? O demônio, o que ele vai fazer por você? Ele vai te dar o alimento e o fogão e o botijão de gás. Quem vai cozinhar? É você, tá? Então, assim, eles vão dar o quê? Oportunidades. Material, conhecimento. E é você que vai atrás, meu filho, tá? É você que vai atrás, é você que corre atrás das oportunidades. Não pode ter medo, tem que agarrar todas as oportunidades boas que eles proporcionam na sua vida, tá? É preciso que você agarre essas oportunidades. Eu lembrei de uma... também a reforma íntima, né? Porque muita gente fica ali apegado àquele empreguinho e fala assim, mas eu ganho esse saláriozinho, por que eu vou para o outro emprego, sendo que não tá fichado? Tem muita gente assim, por isso da reforma íntima também, né? E sabe que é uma outra coisa? Olha, a gente aqui não tá incentivando ninguém, tá? Mas eu vou fazer um comentário aqui. Logo quando eu comecei a trabalhar, né? Quando eu fiquei adulta e comecei a trabalhar, e até hoje ela fala isso. Sabe o que você vê, né? Como é que são as crenças limitantes, né? O que os pais falam, né? A minha mãe, ela é uma pessoa que ela acha que você tem que pensar na aposentadoria, tá? Vamos lá. Se você viver só pensando em aposentadoria, você não vive. Se você só viver pensando nisso. Aí é por isso que muitas pessoas não abandonam esses empreguinhos de merda. Né? Aí fica ali sofrendo, não fica satisfeito, faz um mau serviço, não tem mal nenhum em ser empregada dos outros, gente. Só que aquela coisa, se aquilo ali te faz mal, se você não quer aquilo ali, então sai fora, busca o seu caminho, busca brilhar também como um empresário, uma empresária, entendeu? Não tem nada de mal em ser empregado. Até porque, para se ter uma empresa, se necessita de funcionários. E até essa questão de aposentadoria, né? É exatamente aquela questão de inteligência financeira, gente. Que a gente está falando. Os deuses negros, quando você faz um pacto, seja com Paimon, com Mamon, com Clauneck, né? Você tem que saber também, que a gente estava falando, de administrar o dinheiro, de fazer o dinheiro movimentar. Isso é importante. Não só movimentar você gastando, investindo em conhecimento, investindo em certas coisas, mas investindo em si. Guardando dinheiro para aposentadoria. Era isso que eu ia chegar no ponto, né? É aquela coisa. Você, com os demônios é o seguinte, gente, você não pode ser assim, ó, mão fechada, tá? Eu vou fazer como eu falei isso, eu vou fazer uma observação aqui. Vamos lá. Nós temos uma cliente que ela tem uma empresa, tá? A empresa dela não estava entrando uma mosca, tá? Tava assim para falir e fechar as portas. Foi feito, né? A pactuação e tudo. Começou a haver movimento, começou a chegar cliente, muito cliente, muito cliente, muito cliente. E ela simplesmente não deu conta. Não soube administrar, não estava sabendo administrar o próprio negócio dela. Aí depois ela me manda mensagem muito chateada porque não estava dando conta. Aí tem horas assim que me dá até um nó na cabeça. Eu falo, gente, eu não entendo as pessoas. Elas, ao mesmo tempo que elas querem ter dinheiro, elas têm medo de dinheiro, não é? Não sabe lidar com muito. Tem gente que não sabe lidar com muito. Elas querem ser ricas,
Mas quando fala, se, por exemplo, eu pegasse e falasse bem assim para a pessoa, olha, amanhã você tá rica, você vai ser milionária, mas você vai ter que administrar tal empresa, outra empresa, 10 filiais, 15, 20 filiais no país. É capaz da pessoa, ó, enfiar o rabinho lá e correr, porque a pessoa tem medo. Não, prefiro meu empreguinho. Prefiro meu empreguinho, prefiro ficar lá naquela minha empresinha que cada hora entra um gato pingado. Mas não, gente, esse é o problema. Muitos querem, porém, não tem, às vezes não tem medo, às vezes não tem coragem. E dinheiro, gente, dinheiro, quando eu digo dinheiro, é dinheiro. É muito dinheiro, tá? Não é para todos, tá? E você pode ver que todas as pessoas, essas pessoas que são muito ricas, milionárias, bilhardárias, essas pessoas, elas, você acha que elas não têm problemas? Elas têm problemas, mas elas saem desses problemas de uma forma maravilhosa. Quanto maior você ganha, mais problemas, mais responsabilidades, né? tem que se lidar. Né? Isso, mais responsabilidades a pessoa tem que lidar. Então, assim, por que essas pessoas conseguem sair de boa desses obstáculos que aparecem na vida? Até porque obstáculo é uma coisa que sempre vai ter na vida do rico e do pobre. Não tem essa. A diferença é que os obstáculos do rico são maiores, né? As responsabilidades são maiores. São maiores e logo eles também aprendem a lidar com elas também, né? Aprendem, saem tranquilamente desses tipos de problema. Por quê? Por causa da inteligência financeira, por causa do equilíbrio mental que essas pessoas têm, entendeu? Então, assim, gente, eu acho que nós conseguimos, né, Tayla, esclarecer. Faltou uma dúvida que também... Qual que é a próxima dúvida? É com relação a ser pactuado e no casamento, né? Ah, tá. Vamos lá. Em relação... Em cerimônias, né? Católicas, evangélicas. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre isso. A pessoa pactuada, ela pode ir num casamento, numa cerimônia, na igreja, no casamento? Pode. Porém, ela só vai como um convidado, tá? Ela pode ir lá na igreja, sentar e ficar ali, por respeito, né? Ao seu amigo, ao seu parente, mas a sua visão, o que você crê, o que você preza, tá aqui, ninguém tira, tá? Você não vai absorver aquelas coisas que eles falam lá, tá? Por isso que você tem que ser forte no que você quer, você tem que ser forte e ter, lembrar da aliança que você fez com o Deus Negro, tá? Bom, você pode ir como convidado. Agora, como um testemunho do casamento, né, que testemunhos tem tanto no cartório quanto na igreja, né, que eles chamam os padrinhos, né, os padrinhos do casamento. Padrinho você já não pode ser, nem madrinha. Tudo bem, no né? cartório pode, agora na igreja você não pode ser nem madrinha e nem padrinho, porque você vai ter que assinar lá naquele livro da igreja, tá? Então não pode, tá? Agora como convidado, você pode ir tranquilamente, sem problema. O demônio não vai se revoltar com você, não vai acontecer nada, ele só vai se revoltar com você se você, né, virar as costas, né? E que tipo de revolta é essa, gente? Não é que ele vai fazer algum mal a você, não. Ele vai simplesmente virar só, né, as costas para você, assim como, vamos supor, um exemplo, você tem um amigo, uma amiga, você pega... trai esse amigo ou essa amiga de alguma forma, e o que aquele amigo e aquela amiga que você traiu vai fazer? Vai virar as costas para você, e não vai mais te auxiliar, e não vai mais te ajudar. E uma coisa que eu vou falar para vocês, se você não seguir certinho o contrato que você fez pianinho ali, chega uma hora que aquele demônio às vezes nem te atenda mais, tá? E aí tem que partir para outro, só que é aquela coisa, né? Demônios não é infinito. E não é Pokémon. E não é Pokémon, tá? Então não pense que se fez virou as costas para um, então eu vou para outro, que tem outro, vou virar para esse, tem um outro lá que eu posso usar. Não é bem assim, tá? Demônio não é usado e não é escravo, tá? Os demônios da área do dinheiro, né? A gente costuma dizer que eles são nossos sócios.
né? Os nossos sócios empresariais. Então, um sócio você não trata como um escravo, né? Você Nem um trata cachorro, né? e nem um cachorro, você trata por igual. Então, é assim que você tem que tratar os demônios, com respeito, igual para igual, nem medo e nem amor em excesso, é igualdade, tá? Respeito, ok? Sociedade. É isso, gente. É isso, né? É isso. Deixe aí o seu like, seu comentário. Se caso você queira que a gente fale sobre outro demônio, outros demônios, né? Porque a gente deu uma apanhada aqui no geral, mais com relação à questão financeira, né? E é Deixa isso, aí gente. seus comentários, suas dúvidas, que a gente vai trazer aqui mais vídeos para vocês. Com certeza. Beijos. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Beijos.